Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do GeoLinux e hoje eu trouxe para vocês uma coisa muito interessante. Nós fizemos uma pesquisa acadêmica para saber quais são os gostos das pessoas que usam Linux. Na verdade, essa pesquisa que foi feita ainda em abril e teve 525 participantes válidos, foi feito em 4 dias, do dia 2 de abril até o dia 6 de abril, em parceria com o nosso amigo José Agostinho Petri Filho, que ele é um graduando de Ciência da Computação da IFC, que é a Universidade de Rio do Sul. Basicamente eu fiz a divulgação dessa pesquisa e ele compilou os dados de maneira científica através de planilhas de dados estatísticos e etc. E o mais interessante é que todo esse material nós vamos disponibilizar para vocês através de um link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então simplesmente eu vou dar as nuances gerais dessa pesquisa que a gente fez. Foram apenas 6 perguntas, mas que caracterizam boa parte dos usuários, pelo menos os que acessaram a fanpage do GeoLinux naqueles dias. A primeira pergunta foi referente a que distribuição a pessoa utiliza ou prefere utilizar. Nessa pergunta, o Ubuntu ganhou como a distribuição mais utilizada dentre as pessoas que realizaram a pesquisa. Mas todo e qualquer voto para qualquer distribuição que foi feita foi computado também e vai estar na planilha que nós vamos deixar na descrição. A segunda pergunta questionava o porquê de você usar Linux. Qual o motivo, dando uma série de sugestões de por que você usa Linux e também a opção de colocar outras opções. A resposta que obteve mais votos foi segurança. Então, segundo a nossa pesquisa, a maior parte das pessoas usa Linux por segurança. Em segundo lugar ficou que a pessoa usa Linux por vontade própria, simplesmente porque gosta de utilizar. Bem perto dessa segunda resposta nós tivemos por usabilidade e por ideologia, por gostar de software livre. A próxima questão perguntava como você usa o Linux, se você usa apenas uma distribuição no seu computador, se você usa dual boot, se você precisa de máquina virtual, ou se você usa um Linux em uma máquina virtual, usa o Windows e usa o Linux numa máquina virtual. A maior parte das pessoas que respondeu essa pergunta colocou que utiliza apenas uma distribuição no seu computador, mas um número bem relevante de pessoas marcou que utiliza ainda dual boot, Windows e Linux na mesma máquina. Na próxima pergunta nós perguntamos como as pessoas conheceram o universo Linux, como elas passaram a conhecer o Linux e as distribuições que o compõem. A resposta principal veio de recomendações de amigos e familiares, o que mostra que ainda um dos carros-chefes de divulgação do Linux são os próprios usuários e as comunidades que se mantêm em torno das distribuições. Como vocês podem ver pelo gráfico, boa parte das pessoas também marcou a opção outros, isso inclui também pesquisa direto na internet, acabou caindo num site de Linux por acaso, como no blog de GeoLinux, por exemplo. E também inclui outras possibilidades que estarão descritas nessas planilhas de dados que vocês encontram na descrição do vídeo. A próxima pergunta que foi feita eu considerei muito interessante. Quando a pessoa começou a utilizar Linux, ela já tinha algum conhecimento técnico em informática ou ela era simplesmente um usuário leigo? Se formos observar o gráfico, nós veremos que as pessoas que testam o Linux normalmente elas são geeks, ou são tidas como nerds, né, entre aspas, que são pessoas que já gostam de tecnologia, de conhecer coisas novas, não são simplesmente usuários domésticos como a gente chama. E outra porcentagem que pode ser considerada nesse gráfico são pessoas que já possuíam conhecimento acadêmico sobre informática. Então se a gente juntar de alguma forma essas duas porcentagens, nós veremos que boa parte das pessoas que começam no mundo Linux é porque elas já têm interesse em tecnologia. O que me permite aqui um comentário breve, mais uma vez eu reforço, que então o que nós necessitamos para que o Linux atinja mais usuários no desktop é marketing. E na última questão nós perguntamos o porquê que os usuários achavam que novas pessoas não chegavam no Linux, não migravam para o Linux, qual era o principal motivo, qual o principal fator que causava isso. E segundo a opinião de vocês, segundo a maioria, a opinião é que a conformidade é o principal causador de ausência de novos usuários que são leigos em TI no mercado, no mundo Linux. Seguido razoavelmente de perto por preconceito. A pessoa ouviu falar mal de Linux em algum lugar lá, de repente usou o Linux educacional na escola, que a meu ver é um grande vilão, mais atrapalha do que ajuda pela maneira com que ele foi feito, enfim. Preconceito e conformidade, pessoas que fecham os olhos para esse lado da tecnologia só porque ouviram falar que Linux é ruim, acabam não testando o sistema. E também porque elas estão muito acostumadas com o Windows ou com o Mac, então quando elas chegam no Linux e têm dificuldade para fazer coisas que elas já conhecem, decoram no Windows, isso acaba afastando elas do Linux um pouco.
Eu gostaria de agradecer ao José mais uma vez por ter participado dessa pesquisa, por ter feito toda essa mineração aí dos dados colhidos, criado as estatísticas e planilhas. Foi um material que ele utilizou no curso dele e nós estamos disponibilizando aqui na descrição num pacote compactado aí com todas as informações. Você pode baixar para ver melhor. E se você não participou da pesquisa naquela época, você pode deixar a sua opinião aqui embaixo, respondendo as perguntas que a gente fez aí. Por que você usa Linux, qual a distribuição que você usa, se você usa em dual boot, qual você acha que é o fator principal que causa a repulsa de determinados usuários sobre o Linux. Conte pra gente aí nos comentários que nós vamos ficar bem felizes de saber. Sendo muito breve aqui no meu jabazinho, acesse aí a nossa loja www.joostore.com.br. Lá você encontra os melhores produtos sobre Linux do Brasil e em breve nós estamos trazendo alguns produtos novos que não tem necessariamente a ver com Linux, mas que eu tenho certeza que se você gosta de tecnologia você vai curtir. Então fica de olho aí, sempre tem promoções por lá também. Aqui na tela também estão aparecendo as nossas redes sociais, você pode acessar aí, tem a fanpage, tem o Twitter, tem a página no Google+, e também tem o blog, que é atualizado diariamente com vários artigos sobre o mundo Linux. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, um grande abraço e valeu!